Olá, meus amigos, para você que nos acompanha pelo Sintonia de Rondônia, mais uma vez nós estamos aqui para uma entrevista. Nós estamos aqui na Paulista, Borracharia Paulista em Ariquemes, onde a gente veio entrevistar aqui o Francisco, ele que é presidente da Associação dos Produtores Rurais Soldado da Borracha, ali do município de Cujubim. E eles que fizeram aí um manifesto, uma manifestação na BR-364, fizeram todo um movimento, porque eles estão numa situação bastante difícil na questão da emissão de nota de produtor, GTA, enfim, dentro da área do Soldado da Borracha só está podendo sair, gado, boi gordo, e eles estão numa situação bastante difícil. Então, desde então eles estão recorrendo nos meios legais, fizeram manifesto na BR-364, interditaram, mas a situação continua no mesmo ponto, nada se resolveu. Tem um prazo de 20 dias, que vocês ficaram para ter uma resposta, já está quase expirando, e eu gostaria de ouvir você, Francisco, para falar para a gente a que ponto está, o que tem de novidade, se é que há alguma novidade sobre esse assunto. Aqui tem alguns documentos de escritura, enfim, que a gente pediu para que ele trouxesse, para poder a gente entender um pouco mais daquela área do Soldado da Borracha. Primeiro, agradecer você por ter aceito o convite, viu? O prazer é nosso, E estamos sempre à disposição para a gente contribuir com aquilo que for possível, no que diz respeito a essa questão do Soldado da Borracha, Sim. Eu sou o Francisco de Andrade, sou presidente da Associação dos Produtores Rurais de Soldado da Borracha, e nós estamos enfrentando ali uma situação que ela não é nova, porque no ano de 2018, o então governador Confúcio Moura criou uma reserva ali em áreas particulares, em áreas que, igual nós temos aqui, eu trouxe aqui cópias, de título, tá aqui, título, certo? E de escritura, tá aqui, escritura pública, certo? Registrada no primeiro ofício de Porto Velho. E aqui também está o INTEMPTEOR, que é a vida, todos os atos do imóvel são registrados no INTEMPTEOR. Então, esses que estão aqui na minha frente, tá certo? Estou mostrando aí aos seus ouvintes, aí, às pessoas que assistem aí a esse canal seu. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que foi criado uma reserva em áreas particulares, certo? Do Soldado da Borracha. E eu sou casado com uma filha de Soldado da Borracha. O meu sogro, ele foi trazido para cá na década de 40 para extrair a seringa para que fosse mandado para os Estados Unidos, porque na Segunda Guerra Mundial houve algumas pessoas que não foram para a guerra, eles vieram para a Amazônia, e dentre esses veio o meu sogro, Então, o que aconteceu? O INCRA titulou ele em uma área denominada Soldado da Borracha, uma terra, certo? E essa terra, consequentemente, ela veio, como meu sogro faleceu, tem muitos anos, então essa terra, ela veio de herança para a minha esposa. Tá, mas o seu sogro não chegou a morar nessa localidade? Não, o meu sogro não, na realidade eu não conheci o meu sogro. Eu tenho 28 anos de casado, mas eu não cheguei a conhecer o meu sogro. Quando eu casei, ele já tinha falecido. Mas a sua esposa fala que ele não chegou a morar lá? Não, ele não chegou a morar lá. Só extraiu borracha mesmo? Seringa, mas ele não morou lá. Só que, tipo assim, a destinação dessa área, ela é uma área que muitas pessoas fazem essa pequena confusão. Porque as pessoas dizem assim, como ele era extrativista, seringueiro, as pessoas dizem, e isso é uma falácia que está tendo aí, que a área ela é uma área extrativista. Isso é o que as pessoas estão dizendo. Mas o título aqui, a cópia está aqui. Tá, só para as pessoas entenderem, aqui, ele tem aqui esse título de 1982. Está aqui, dá para ver aqui a data. Aqui dá para ver melhor. Aí dá para ver melhor? Aqui, é a mesma, gente. Essa é a aqui, cópia. Aqui dá para ver melhor. Aqui, novembro de 1982. É a mesma, só está aqui um pouco mais nítida. Então, aqui, nesse período aqui, o INCRA titulou o meu sogro. Tá. E aí, a destinação dessa área não é extrativismo, é agropecuária.
como diz aqui na cláusula 5ª do título. Olha só como é que diz aqui. E aí é onde muitas vezes as pessoas, elas como fala soldado da borracha, elas entendem como uma área de extrativismo, e não é. Olha o que diz a cláusula 5ª aqui, onde tá o meu dedo aqui, ó. Fala, deixa eu só ler aqui. Aqui, ó. Porque muita gente fala que lá é uma área de preservação, ou seja, os soldados da borracha, os antigos soldados da borracha foram beneficiados, mas que a obrigação seria manter a floresta em pé. Sim, né? sim. Muitos falam isso. Perfeito. Então aqui na cláusula 5ª diz o seguinte: o imóvel se destina à exploração agropecuária, ficando ao adquirente obrigado a manter tal destinação e a preservar a área de reserva florestal. O que o INCRA estava dizendo com isso? O INCRA estava dizendo o seguinte, que você poderia explorar, ou seja, antropizar, que é uma palavra que está usando agora mais bonita, porque não usa mais essa palavra desmatar. Tá. Então está usando muito essa palavra antropizar. Tá, mas aqui vamos usar as palavras mais populares possível, para que as pessoas entendam. É um jornal popular. Popular. Então vamos lá. Você poderia desmatar naquela época 50%. Sim. Seria e os outros 50% era aquela reserva legal que toda propriedade tem que ter. Vamos dizer assim. É isso que o título aqui está dizendo. Então, dentro do que ele entende, que está escrito aqui, é que a área foi sim destinada para que as pessoas usufruíssem com a questão de pecuária e também manter a parte de preservação, que naquela época era 50%, deixar a mata em pé. E hoje as pessoas estão lá com a parte da pecuária, mas você está me falando que várias propriedades têm sim a parte de preservação e outros não obedeceram. Só que muitas pessoas hoje, numa falácia de não valorizar o soldado da borracha, estão alegando que essa área foi destinada para extrativismo e não para a agropecuária, mas o título aqui diz a verdade. E em cima disso aqui, nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo sancionado o nosso direito de legal, certo? De produzir na nossa propriedade. E tanto é que o Confúcio, no ano de 2018, foi lá e criou uma reserva em cima de uma área particular, titulada e com escritura igual vocês estão vendo aqui. Então nós criamos essas reservas, houve muita crítica aí comigo. E eu até, por exemplo, há uma crítica muito forte contra mim, que eu criei uma reserva chamada Soldado da Borracha. Ali é um parque ecológico, dado para os seringueiros velhos, para manter a floresta em pé e eles fazerem manejo florestal para madeira. Aqui você deixa a floresta e pode tirar madeira dentro de um manejo. O cara foi lá, meteu o trator, derrubou tudo. Porque criando boi lá dentro, não, desmatou. Não tem como legalizar. Porque ali é um parque ecológico. Quer dizer que o senhor fez consciente. E se tivesse que fazer, faria de novo? Faria de novo. Eu faria de novo. Sem nenhum problema. Então o pessoal, é aquela onda rondoniense da grilagem, né? O pessoal vai chegando, olha, eu peguei um pedaço de terra lá, vamos lá pegar outra para você também. Aí um puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, e todo mundo vai entrando, mas ninguém tem documento, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E depois, quer que legaliza uma coisa dessa? Como é que vai fazer? Tá, mas a pergunta é o seguinte: você tem propriedade lá dentro, você me falou que tem, acho que 4 lotes, não é isso? 4 propriedades. Perfeitamente. Tá, você tem os 50% desmatado e 50% em mata, ou está todo desmatado? Nenhum dos dois, né? Eu não tenho, eu tenho dessas propriedades, eu tenho delas que não tem um pau derrubado e tenho delas que tem muito pouco, mas que não chega ao limite que hoje seria de 20%. Eu não tenho nenhuma área minha dentro do Soldado da Borracha hoje que ultrapassa o limite legal, que seria de 20% de desmatamento. Eu não tenho dessa forma. Entendi. Certo? A minha área, graças a Deus, é uma área que a gente está procurando respeitar o máximo possível a questão ambiental também. Quantas propriedades tem lá dentro com o título? 726 propriedades, todas elas. Todas as. Quantos alqueires cada uma? É a média de 100 alqueires cada área, ou seja, 250 hectares de terra. É a área que foi destinada ao Soldado da Borracha. Todas elas têm essa parte de mata? Olha, há algumas que não. Porque a pessoa foi lá, inclusive eu quero aqui deixar isso muito claro,
porque depois que foi criada a reserva, em 2018, muitas pessoas, naquela agonia de perder as suas propriedades, foram lá e derrubaram tudo. Isso aconteceu. Aconteceu. Tá? De 2018 para cá, se você for ver as áreas do Soldado da Borracha, elas sofreram uma palavra bonita que eles gostam, né? Que é foram antropizadas muito mais, mas vamos dizer, derrubadas, né? Porque as pessoas ficaram com medo, disse, não, eu vou perder a minha área, então eu vou derrubar, eu vou tentar colocar um gado aqui, eu vou tentar fazer um pasto, alguma coisa para ver se eu consigo salvar a minha área. Foi isso que aconteceu depois foi criada essa reserva do Confúcio Moura ali. Tem agricultores com agricultura familiar ou só pecuária? Olha, lá tem, o que predomina no Soldado da Borracha hoje é agropecuária e também agricultura familiar. Nós temos pequenos produtores naquela região, certo? Pessoas que dependem e vivem do que eles mesmos produzem lá na terra, certo? Então hoje o que está acontecendo é o seguinte, a pessoa não pode mais emitir um guia, que é o GTA, o Guia de Transporte Animal, para você colocar um gado lá mais. Só para retirar? Só para retirar. Aí a pergunta é, como é que essas pessoas vão sobreviver? E aí uma coisa que me deixa assim, com uma dúvida muito grande, é como é que o Estado de Rondônia cria uma reserva numa área que é totalmente particular, igual tem aqui documentos, certo? Sem o devido processo legal, sem indenizar as pessoas, porque não é errado o Estado criar uma reserva, não. Não é errado, a lei permite. Agora, se a área é particular, tem que ser feito um estudo prévio, tem que indenizar as pessoas, e aí o Estado, a União pode destinar aquela área porque ele achar melhor, que é o que não foi feito no Soldado da Borracha. Então hoje nós temos produtores rurais que estão sofrendo porque eles não conseguem mais produzir, eles não conseguem mais tirar uma nota do produtor, porque se você planta uma lavoura, você tem que vender para você se sustentar, sobreviver. Então como é que você vai vender se você não consegue emitir uma nota? Então assim, o próprio Estado hoje criou uma dificuldade para produzir. Poderia hoje o Estado estar arrecadando muito mais, e é isso que às vezes eu não entendo. O Estado, ele cria, vamos dizer assim, a dificuldade, mas ele não sabe que com isso aí ele está deixando de arrecadar. Você sabe que existem as pessoas que falam que lá só tem fazendeiro. São pessoas que arrendam terra, tal. A maioria não moram lá. Quantas famílias moram lá dentro hoje que tem, por exemplo, um pé de mandioca, que tem um porco gordo, que tem uma galinha, ou seja, que tira o sustento de lá mesmo, a não ser só com o boi gordo? Moradores dentro do Soldado da Borracha, nós temos hoje entre 380 e 400 famílias que moram dentro do Soldado da Borracha. Porque, como eu falei anteriormente, o Soldado da Borracha é uma área de 726 propriedades. Só que tem pessoas que têm 2, tem 3 propriedades, tem 4, Entendi. Tem gente que tem até mais. Então, assim, se você for pegar pelo número de propriedade, não vai condizer com o número de pessoas, de famílias morando lá dentro. Sim. Tá certo? Mas a realidade é essa. E o ponto crucial de tudo isso é que são propriedades particulares, com título e escritura pública registrada nos cartórios. Então esse é o ponto. A nossa briga é em cima disso. Por que o governo foi lá e fez uma reserva em cima de uma área particular? Na época que teve também do Murareiro, há muito tempo atrás, que foi decretado a área, depois o governo revogou e criou toda essa confusão. A nossa tem uma diferença, porque essas áreas chamadas áreas burareiras, inclusive aqui na região de Monte Negro, sim, que até estavam sendo requisitadas, dizendo que um índio passou lá em 1500 e aí agora as terras eram dos índios, certo? Então isso é mais um absurdo, certo? Pessoas também que naquela região, a área titulada dessa mesma época aqui, do Soldado da Borracha, certo? Que eu me lembro muito bem e conheço pessoas daquela região que estão nessa luta até hoje, brigando pelo direito também da sua propriedade, aonde o INCRA foi lá, demarcou a área, certo? Para essas pessoas, certo? Chamadas os lotes burareiros, certo? Desde a época do Seringal 70, que tinha aqui na BR-364, que aquelas pessoas que são mais antigas, que têm aí 30, 40 anos já de Rondônia, vão lembrar muito bem desse período, certo? E essas áreas foram criadas reservas até antes do Soldado da Borracha. O Soldado da Borracha foi agora em 2018, sim, com o Confúcio Moura. Nessa CPI das reservas, os deputados alegam que encontraram várias situações
que poderia sim o governo rever a situação. A CPI já deu o relatório final. Acredito que quem está mais à frente disso é o deputado estadual Lucas Torres, Pedro Fernandes, Alex Redano, doutora Thaísa, são os que estão mais à frente. Perfeito, né? Perfeito. E aí, para vocês, isso deu uma tranquilidade ou parou ali e não foi respeitado a CPI? Olha, o que a gente observa é o seguinte: eu preciso voltar só um pouquinho antes da CPI para a gente poder te dar essa resposta com mais precisão. Ótimo. Certo? Sim. Ali nos meados de 2022, um pouco antes da campanha para governador, da reeleição já, o então governador atual, que é o Marcos Rocha, ele emitiu um decreto cancelando a estação ecológica Soldado da Borracha. Certo? Sim. Numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, o Ministério Público do Estado de Rondônia já estava com o ATIM, certo? Cancelando o decreto de revogação do governador Marcos Rocha. Muito rápido. Rápido. Meu Deus do céu, 3 dias já estava cancelado. Agora vamos chegar lá na CPI para eu poder te responder de uma forma mais correta. Aí instaura-se uma CPI no Estado de Rondônia, a Assembleia Legislativa. De antemão eu quero aqui agradecer o deputado Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa, deputada Thaísa, deputado Lucas Torres, deputado Pedro Fernandes e deputado Cirone Deiró, que eram os deputados que eles faziam a composição dessa comissão parlamentar de inquérito aí, que é a CPI das reservas, certo? Então, eles fizeram um belíssimo trabalho, investigaram centenas de irregularidades na criação dessa reserva Estação Ecológica Soldado da Borracha, fizeram um estudo muito bem feito e pegaram um relatório e levaram e entregaram no Ministério Público do Estado de Rondônia. E o ponto que eu queria chegar é esse. Já tem quase 60 dias que esse relatório foi entregue no Ministério Público. E aí me veio uma interrogação, uma pequena dúvida. Por que a Assembleia Legislativa entregou esse relatório com todas essas provas para o Ministério Público do Estado de Rondônia, na criação da Estação Ecológica Soldado da Borracha, terras com escritura pública, com títulos, criada uma reserva na calada da noite, sem respeitar o processo legal, certo? E já tem 60 dias quase, o Ministério Público até agora não se manifestou, não falou nada, e com 3 dias de um decreto do governador Marcos Rocha, o Ministério Público já foi lá e já derrubou o que ele tinha feito. Então, assim, eu queria fazer essa pergunta aqui para o Ministério Público do Estado de Rondônia e para alguma autoridade que tiver uma explicação para me dar aí, eu gostaria de fazer essa pergunta. Vocês interditaram a BR-364, que eu vejo que não resolve muito, né? Eu acho que é melhor fazer um manifesto em frente a um órgão público para poder mostrar que estão ali, do que trancar a BR, onde pessoas que não tem nada a ver acabam pagando, né? Porque atrasa a viagem, camarada que está numa viagem há 5 dias e de repente chega ali e tem que ficar empatado. Mas surgiu efeito, algum resultado? Acelerou alguma coisa? Que ponto está? Olha, eu sempre que falo de fechar a BR, essas coisas nesse sentido, eu sou muito cauteloso. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, que infelizmente os produtores rurais, no ato de desespero, tomaram essa iniciativa. Porque imagine comigo, produtores rurais que têm financiamento em bancos, certo? Fizeram porque esses papéis aqui lhe davam essa legalidade para fazê-los, ir lá no banco, uma instituição financeira, e pegar um documento, pegar um dinheiro e dar a terra como garantia daquele financiamento. Então, da noite para o dia, eles tiveram o quê? Os bancos ligando, dizendo assim, olha, você tem 48 horas para poder você me devolver o dinheiro, porque agora aí é uma reserva. E eu não quero saber quem foi que fez, não, eu quero o meu dinheiro. Então, muitos desses produtores rurais que estão hoje Soldado da Borracha ali, eles estão sentindo isso na pele. Não sabe como é que vai fazer. São muitos que fizeram lá? Muitos e muitos. Para curral, essas coisas assim. Para gado, cerca, para viver na sua propriedade. Então, assim, eu quero dizer aqui, quando eu falo assim, isso, eu falo nessa situação. Então, no ato de desespero, nós ocupamos ali a BR-364 por 26 dias. Ficamos ali nas margens, certo? E assim, eu falo até assim, a gente não quer tirar o direito de ninguém, não era essa a nossa intenção.
Mas eu quero que a população do estado de Rondônia entenda que isso foi um ato de desespero de produtores rurais que da noite para o dia tiveram o seu direito tirado. E muitos estão em depressão, certo? Então, assim, tem pessoas que não estão nem dormindo, não conseguem dormir. Eu entendo a aflição, eu entendo o desespero dessas pessoas. Agora, acredito que trancar a BR não resolve, porque quando você acaba fazendo outras pessoas que não tem nada a ver com a situação, paga. O trabalhador que está em uma carreta, num caminhão, 5 dias na estrada, chega ali, atrasa, bagunça o plano do cara todinho. Mas vocês têm que reivindicar, isso aí é lógico, vocês têm que brigar pelo direito de vocês, que vocês entendem que tem, esse direito. Você perguntou se tinha surtido um efeito. Sim. Surtiu um efeito, sim. Qual é o efeito? Hoje todo mundo sabe, não só no estado de Rondônia, mas no Brasil inteiro, e até eu recebi ligações de pessoas e mensagens de pessoas que nem brasileiras são de outras nações, outros lugares, se sensibilizando com essa causa nossa aqui, certo? Então, veja bem, surtiu um efeito, sim. O governador fez uma promessa, ele estava lá em Israel, todo mundo sabe, não podia voltar para Rondônia, pela situação lá de guerra lá em Israel, e de lá ele gravou um vídeo dizendo que quando ele chegasse aqui, ele ia resolver essa questão do soldado da borracha. Então esse é um vídeo que está aí nas redes sociais, é de conhecimento de todos. Chegado aqui, a gente sentou com ele, conversou, ele delegou aos secretários das pastas que eram correspondentes para resolver essa situação. Sim. E o que nós estamos esperando é isso. Ele pediu pressa, pediu urgência, e já está com quase 30 dias, e nós não tivemos uma resposta até agora. Nós saímos da BR para que dá um prazo para o governador resolver de uma forma pacífica para não se sentir pressionado. Vocês deram 20 dias de prazo? 30 dias. 30 dias. E esses 30 dias agora, dia 26, agora vence. Hoje já é 21 ou é 22? Eu não sei. Vence sábado agora. Perfeito. Tá. E nós não tivemos resposta nenhuma do governo. A resposta que nós tivemos foi um estudo que precisa ser feito no soldado da borracha, e isso está sendo feito pela CEPAT do estado de Rondônia. Agora, a aflição do produto... Quem está responsável pelo estudo? É a CEPAT, que é o órgão do governo que faz essa questão de reforma agrária, essa questão aí. Agora, a aflição do produtor rural, do homem do campo, ela continua, que o que a gente precisa é o nosso GTA liberado e a nota do produtor para a gente poder trabalhar. Foi isso que o governador Marcos Rocha prometeu que ia fazer de forma imediata e até agora não fez. E nós precisamos disso, governador, para nós poder ter a nossa dignidade de volta e ter o nosso jeito de trabalhar. Então é isso aí. Está completando 30 dias, eu não sei se foi o senhor ou o secretário do senhor, não sei, mas não foi resolvido até agora e nós precisamos resolver isso. Os produtores rurais não aguentam mais e estão esperando para poder trabalhar e produzir. Os deputados falam o quê? O que eles podem fazer a mais, ou eles não têm nenhuma abertura, não têm uma legalidade para eles se movimentar de outra forma? Olha, os deputados, na realidade, sim, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ela é parceira do Estado, é parceira do produtor rural, do homem do campo, isso aí é fato. Eu que praticamente a minha vida, de um ano para cá, estou vivendo mais em Porto Velho do que dentro da minha própria casa, nessa questão de tentar achar uma solução para essa situação nossa do soldado da borracha. Então, assim, nós temos achado a abertura na Assembleia de uma forma extraordinária. Então, a Assembleia tem sido parceira nossa. Agora, a Assembleia, o que ela podia fazer? Era investigar. Investigou. Pegar o relatório, mandar para o Ministério Público. Essa própria comissão de parlamentar de inquérito, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, foram no MP e entregaram em mãos o relatório. E agora a pergunta é, e cadê as providências? Então a gente está parado nesse ponto, porque nós não estamos discutindo aqui questão de pessoas que se apossaram de uma terra que ela era da União ou do Estado. Nós estamos discutindo aqui direito de proprietários que têm título e escritura da sua propriedade, que o Estado foi lá e criou uma reserva em cima. Então eu gostaria de pedir aqui para o Ministério Público que ele pensasse fosse nisso. Entendeu? Essa é a nossa indignação, é a nossa dor, de como produtor rural, nós temos o nosso direito tirado e a gente olha e não vê ninguém nesse estado que possa dizer assim, olha, está errado isso aí, nós precisamos resolver. Certo? Esse é o ponto. A respeito daquela fala do Confúcio, quando ele disse que a área ali seria para manter a mata em pé, que derrubaram, que foram grileiros e que há mania de grileiros. Olha, Confúcio Moura, na realidade, no que diz respeito a essa questão
de reserva, essas coisas, ele é totalmente, vamos dizer assim, ambientalista, né? A palavra mais bonita, para mim não falar outra palavra aqui, né? Então, infelizmente, ele decretou essa reserva numa área que é particular, ou ele agiu de má fé, ou ele foi muito mal assessorado. Mas ele fala que trabalharam muito mal. Ele fala que faria de novo, que não se arrepende. Então ele agiu de má fé. Eu vou refazer a minha fala aqui. Ele agiu de má fé porque uma pessoa que tem coragem de prejudicar produtores rurais legítimos com documento, e ele fala que faria de novo, então ele agiu de má fé. Ele tinha uma outra intenção que eu não sei qual era, e eu peço a Deus que isso seja investigado. Eu quero dirigir diretamente a ele aqui, Confúcio Moura, dizer ao senhor o seguinte: o senhor pode se livrar da justiça dessa terra aqui, mas o que o senhor fez com esses produtores rurais, de Deus o senhor não vai se livrar. O senhor pode ter certeza disso, do que eu estou falando para o senhor. Eu recebo centenas de mensagens, ligação todo dia. Francisco, me ajuda, como é que está? Francisco, eu não estou aguentando mais, eu não estou dormindo. Rapaz, isso é uma situação que ela se tornou muito complicada, porque tudo que a pessoa tem está na terra. Agora você imagina a pessoa, muitas dessas pessoas vieram de fora do estado de Rondônia, venderam as suas propriedades lá, porque quem mora no Paraná, quem mora no Rio Grande do Sul, quem mora no Goiás, essas áreas são mais valorizadas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você vende lá 4, 5 alqueires numa região daquela, você compra 50, 70 alqueires aqui, de terra. E essas pessoas, no sonho de ter uma propriedade maior para produzir, para manter o sustento da sua família e viver dignamente, vem para o estado de Rondônia, de coração aberto, e chega aqui um indivíduo desse, faz um negócio desse com essas pessoas, sabe? Isso é um tapa na cara, um negócio desse, sabe? E toda hora as pessoas falam comigo, meu irmão: olha, Francisco, eu não estou dormindo, eu não consigo ter paz, o que a gente faz? Como é que está aí em Porto Velho? Me ajuda, o que eu estou tomando antidepressivo. Então isso todo dia eu escuto isso, meu irmão. É uma situação difícil, né, cara? É uma situação muito complicada, mas a gente crê primeiro em Deus, que Deus é o nosso Pai, e eu tenho certeza que se houver justiça nessa terra, nós vamos chegar no final dessa questão do soldado da borracha. Eu tenho certeza disso. Quero te agradecer por ter vindo falar com a gente aqui. Agradecer ao Ezequiel da Paulista também, que disponibilizou a sala aqui para a gente gravar essa entrevista meio que rápido aqui. Sim. A CPI das reservas surgiu o efeito, sim, porque as pessoas usam para uma finalidade política, sim, usam na finalidade política, dizendo que os deputados não fizeram nada. Pelo contrário, fizeram o que podiam, fizeram toda a investigação, entregaram o relatório final apontando várias irregularidades, mas que infelizmente agora depende do Ministério Público, e o Ministério Público até o momento mantém como está, ou seja, o GTA bloqueado e nota do produtor bloqueado, e vocês aguardando o governador tomar uma providência o quanto antes. Perfeitamente, é isso mesmo, tá? E eu também quero aqui, em nome desses produtores de soldado da borracha, agradecer o espaço, e nos colocamos sempre à disposição, certo? Muito obrigado. É importante você estar falando também para outras pessoas entenderem como é que é a situação de vocês, né? Perfeitamente. Mais uma vez eu agradeço aqui em nome dessas pessoas que estão sofrendo e sentindo na pele aí as consequências desse decreto do Confúcio Moura. Bem, boa sorte, viu? Obrigado. Tá, então, sintonia de Rondônia.com.br.